Amém. Estamos agora na metade de nosso acampamento. As primeiras apresentações discutimos a história da mensagem do clamor da meia-noite, que se desenvolveu desde Atos 27 até a história das guerras mundiais. E já discutimos essas séries. E discutimos como essa mensagem de dois fluxos de informações causaram uma indigestão imediata dentro desse movimento. A partir do momento em que a mensagem do clamor da meia-noite chegou, começou a fazer seu trabalho de dividir. Eu antes tenho ensinado, como outros, que cada mensagem ela é construída nas anteriores. Se você for olhar na nossa linha de reforma e nas dispensações, nessa formalização de 1996, você tem a revista O Tempo do Fim. Na dispensação de 2012, você tem a mensagem de marcação de tempo. Então, quando você volta para essa revista do Tempo do Fim, você tem essa mensagem, primeiro anunciando que o tempo do fim chegou e que agora nós estamos numa nova dispensação. E dentro dessa mensagem, dessa revista, nós temos a mensagem de dois livros, de dois rios, o Ulai e o Hiddekel. E dentro dessa revista diz enfaticamente que um desses rios leva ao mar de vidro, que é o Ulai, e o outro, que é o Hiddekel, ao Lago de Fogo. E nós não queremos ir para o Lago de Fogo, queremos para o Mar de Vidro. Então, dentro dessa revista, Tempo do Fim, você tem essa mensagem de dois rios, ou duas fontes. E não foi feito com o meu planejamento anterior, que essa mensagem de informações começasse a falar sobre dois fluxos de informação. Eu realmente tentei pensar numa outra maneira de falar esses dois fluxos de informação e eu não consegui pensar em nenhum. Eu até achei que esses dois fluxos de informação, esse termo, parecia muito poético. Eu queria uma coisa diferente, mas eu não consegui pensar em nenhuma outra alternativa. Então, nós começamos a ensinar assim e ficou esses fluxos de informação, como falamos. E aí ficou claro que de volta ao tempo daquela revista, O Tempo do Fim, as pessoas começaram a estudar, né, e ver essa revista. E aí nós vimos que tinham dois rios, né, um ruim e um bom. E eu troquei aqui no quadro, né? Então, aqui o Ulai, ele leva ao Mar de Vidro e o Hiddekel ao Lago de Fogo. É uma maneira fácil de lembrar. Hiddekel, H, quer dizer hell, inferno. Então, essa mensagem de duas fontes de informação está dentro da revista O Tempo do Fim. Em 2012 você tem a mensagem de marcação do tempo, 2018 você tem a formalização da mensagem e essa formalização é construída nessas histórias anteriores. Então aqui nós temos duas fontes de informação e a mensagem de 9 de novembro, que é o tempo. Então cada mensagem está incorporada nos princípios das anteriores. Então, aqui, o ancião Jeff falou mais recentemente que ele está descontando que ele não está considerando que o Ulai e Hiddekel um é ruim e outro é bom. Ele está dizendo que os dois são ruins. E isso é falsidade, porque na sua revista um vai para o Lago de Fogo e um para o Mar de Vidro. Como que a gente pode dizer que eles são a mesma coisa, que os dois ou são ruins ou são bons? Ou você vai para o Mar de Vidro, ou o Lago de Fogo, ou algo no meio termo. E nós sabemos a jornada que faríamos. Então, se dizemos que esses rios não é um bom e um ruim, isso é uma leitura falsa do texto em si. Um outro argumento que ele faz nessa revista, ele fala do fim do mundo e do dragão, da besta e do falso profeta.
E uma das acusações que ele faz é que ele, como o primeiro anjo e como mensageiro que foi levantado no tempo do fim, quando ele escreveu essa revista, ele não tinha duas fontes de informação em mente. Em vez disso, ele tinha em sua mente, eu vou dizer, a compreensão laodiceana, adventista, do dragão, da besta e do falso profeta. E ele diz que nós atacamos completamente essa revista e que, de propósito, de maneira inteligente, nós minamos essa informação, porque esses dois fluxos de informação não estão concordando com a narrativa dele do dragão e da besta e do falso profeta. Portanto, nesse estudo do Clamor da Meia-Noite, nós estamos estudando esses dois rios, esses dois fluxos de informação. O ancião Jeff disse que eles não são um ruim e um bom, que isso aí, então isso é falsidade. Mas um outro argumento que ele tem é que quando ele, como primeiro mensageiro ou primeiro anjo, ele diz que ele escreveu essa revista, então que nós precisamos tomar sua mentalidade dessa dispensação de 1989 a 11 de setembro. Nós temos que tomar a intenção do autor em dar aquela história e usar a aplicação que o autor pretendia. Mas o meu problema com isso é o mesmo exatamente em relação ao assunto que nós discutimos no sábado. Esse é o fim de Israel moderna, certo? Tudo que você precisa fazer é voltar para o final de Israel antigo. E o mensageiro que foi levantado no tempo do fim de Israel antigo, do seu nascimento até o batismo de Cristo, era quem? Era João Batista. Então, o mensageiro que é levantado ali em cima é o Jeff, e ali embaixo João Batista. E durante os momentos de seu desenvolvimento e crescimento, ele começou a pregar e a fazer sermões. Imaginem que tipo de sermões ele fazia. Então, que tipo de sermões João estava pregando? João estava pregando que o Messias chegou, que era o tempo do fim, era uma nova dispensação, que você tem aquele que é libertador de Israel. E o que esse libertador vai fazer? Vai destruir os romanos e libertar os judeus. Então ele está dizendo que um rei nasceu, vai libertar-nos dos romanos, do jugo romano, vai destruir os romanos e vai fazer com que a nação judaica seja levantada como estandarte. Então, para o mundo, o João Batista, o que a gente faria com os sermões de João Batista? Porque o ancião Jeff está dizendo que nós precisamos tomar não só a revista e reconhecer que é Deus que está abrindo luz para esse movimento, mas que nós temos que pegar também a intenção dele em 1996. Se a gente fizer isso, a gente tem que pegar também a intenção de João Batista antes do batismo de Cristo. E nós temos que pegar essa intenção de João Batista como sendo perfeita. E aí nós vamos para a história que nós estamos agora, que nós estamos nos aproximando da cruz. E todos aqueles que querem tomar a intenção do primeiro anjo ou de João Batista e dizer, este é um rei que vai destruir os romanos, o que eles estavam fazendo antes da cruz? Eles estão sentando numa mesa, estão vendo Jesus falar, e eles estão dizendo, eu não quis esse tipo de coisa, de liderança, não assinei para ter esse tipo de rei, eu estou esperando um rei para que a gente possa vencer os romanos.
E quem é que estava dizendo essas coisas? Foi Judas. Então, ou eles tinham que desaprender a intenção do primeiro anjo, ou falhar o teste. E nós vemos a mesma dinâmica no movimento hoje. Deus teve uma mensagem exatamente aquela que precisava ser dada para levantar e preparar um povo na história de 1996. Mas ainda estamos desaprendendo nossa mentalidade de Laodiceia. E se queremos ter a intenção do primeiro anjo, assim como eles tiveram a intenção de João em seus sermões, e um pouco antes do nosso teste, dizer que a intenção dele é para esse dragão, besta e falso profeta, para essa narrativa, então nós temos um conceito errado do fim do mundo. E assim como Judas, um pouco antes do teste, sairemos do movimento. Então, essa é a minha resposta breve para essa acusação de que nós estamos atacando a revista O Tempo do Fim. Essa revista foi perfeita para a sua dispensação. Eu nem voltaria e diria que está a metade certa, a metade errada. Eu recuso usar esse tipo de linguagem vindo do FFA. Foi perfeita para a sua dispensação. E depois tivemos que continuar desaprendendo, crescendo. A mensagem de João Batista foi perfeita para a sua dispensação. Mas, se você quer passar o teste da cruz, você tem que desaprender a intenção do primeiro anjo. E isso é o que nós discutimos no sábado. Essa linha de reforma é a linha de reforma chave para entender a nossa própria linha de reforma e faz com que esses argumentos desapareçam tão rapidamente, tão simplesmente, se trabalharmos fora das linhas de reformas. Mas nós sabemos que aqueles que deixaram esse movimento não trabalham mais com as linhas de reforma, eles abandonaram as linhas de reforma. Então, eu quero voltar e discutir e fazer uma revisão breve do que discutimos ontem. Eu vou citar as notícias de um site chamado Life Site News. Esse site é da onde? Da EWTN, né? Da Igreja Católica. É uma fonte da Igreja Católica e está ligada, tem a mesma mentalidade da EWTN, né? Então, é 22 de outubro de 2019, poucas semanas atrás. Eles estão falando sobre Erwin Krautler, o bispo emérito da Diocese do Xingu, no Brasil, e falando do seu novo livro. Esse bispo, então, ele revelou nesse novo livro que na diocese dele as mulheres não estão apenas presidindo as liturgias do mundo, mas também dando homílias, que é uma prática contrária à liturgia católica. Esse bispo, ele escreveu um livro intitulado Renovação Agora, ou Como Renovar a Igreja Católica. Nessa nova publicação, esse bispo repete o seu chamado para padres casados e diaconisas femininas, bem como os sacerdotes femininos. E é neste contexto que ele fala sobre o grande papel das mulheres que elas já têm na igreja, nas várias regiões do Brasil, ao afirmar que elas têm muito pouco a dizer na Igreja Católica. E ele afirma muitas vezes, eu me refiro que as mulheres em porções do Brasil, que as mulheres lideram liturgias da palavra e que elas também fazem a homília. Mas essa experiência no Brasil e talvez também em outros lugares é um flash de luz que está longe de ser o nascer do sol para nós. É o que nós estávamos esperando há muito tempo. Ele está convencido de que a dignidade da mulher em relação à admissão como oficial da igreja, ele está dizendo então que a ordenação das mulheres como sacerdotes precisa vir para dentro da Igreja Católica. E ele continua dizendo que eu espero que o sínodo da Amazônia abrirá novos caminhos, ou pelo menos vai dar alguns passos nessa direção. Assim, ele está esperando que o sínodo da Amazônia comece a abrir então esse caminho. Ele recorda a reunião que ele teve em 4 de abril de 2014 com o Papa Francisco, que seria um ponto crucial que trouxe essa discussão
eventos cruciais, na história, então, do Sínodo da Amazônia. E ele mostra como todos esses pontos que ele havia discutido com o Papa foram agora incluídos no Sínodo. Então, nessa reunião, algumas semanas atrás, esse bispo começa a discutir como ele se encontrou com o Papa Francisco em 2014, e nessa reunião ele convenceu o Papa Francisco realmente do que o Papa já acreditava antes. Ele já acreditava no que nós discutimos ontem, né? Esse tipo de teologia da libertação. Então, o bispo Krautler, ele se encontrou com o Papa Francisco em 2014, ele teve essa reunião, e no mesmo ano eles começam a se preparar para o Sínodo da Amazônia. Então, ele lembra, né, dessa data e viu que foi um crucial evento na história desse Sínodo da Amazônia. E ele mostra e menciona que naquela discussão com o Papa, agora tudo que eles discutiram foi incluído no Sínodo. E o Papa Francisco ouviu, então, as sugestões dele. Ele diz que o povo indígena no Brasil é absolutamente maravilhoso. E o Papa Francisco aprendeu e viu tudo que foi apresentado na audiência, né, em 2014, que foi em Roma. O Dom Philipp, que é um bispo austríaco, ele se preparou e escreveu um texto e declarou imediatamente: hoje as condições para admitir oficiais ordenados precisa ser revisada. E então ele diz que a tradição tem um gosto ruim na igreja. Ele propôs se livrar do lastro que foi acumulado ao longo dos séculos. Ele diz que nós da igreja já sofremos muito e que algumas da extrema-direita fanaticamente defendem como tradição. Então ele está falando agora sobre a ala direita extrema da igreja. E aí ele fala que a igreja se propõe a remover no Sínodo da Amazônia, então, esses pontos, né, esses problemas. Então, tradição é dispensacional ou não? Nós vemos exatamente a mesma coisa no papado que nós vemos nesse movimento. Estamos discutindo sobre períodos de inspiração. Então, nós diríamos que existem dispensações onde nós devemos agir de maneira diferente do que em outras dispensações. Nós demos alguns exemplos ontem. Por exemplo, numa dispensação, se alguém quebrava o sábado, você apedrejava. Mas hoje, na nossa dispensação, a gente apedreja as pessoas? Não. Então, é simples, não é complicado, né? Saber se alguma coisa é dispensacional ou não. E dentro da Igreja Católica, o argumento deles é não esses princípios bíblicos sobre tradição, é sobre se a tradição é dispensacional ou não. E eu já sei o argumento que vai vir de FFA depois dessa apresentação. O ancião Jeff já introduziu a ideia de que o Papa Francisco não é o último Papa e que essa facção liberal da Igreja Católica vai ser derrubada. Mas há tantas evidências que essa é, na verdade, a queda da Igreja Católica dentro do movimento. O que começa a acontecer pela primeira vez? O que está acontecendo externamente? O que Deus fez em 1989? Ele reinstituiu um sacerdócio. E esse sacerdócio é para homens ou para mulheres? Ou seja, nós temos mulheres sacerdotes nesse movimento. Então, o que a Igreja Católica está dizendo? O que Satanás está dizendo, né, que a Igreja Católica tem que fazer? Replicar. Então, Satanás está empurrando para que as mulheres sejam ordenadas na Igreja Católica. Ele tem que fazer a contrafação. E ele sabe que esse movimento de contrafação liberal vai ser o movimento final na Igreja Católica. Isso a gente vê baseado numa comparação e contraste com o movimento verdadeiro. Então, esse bispo Kotler revelou nesse novo livro que durante essa reunião na presença do Papa, ele insistiu em incluir a ordenação de diaconisas mulheres
no documento que é o Sínodo, né, da Amazônia, e esse documento inclui isso. Mas tem um outro cardeal que insistiu que seria melhor deixar as pessoas na Amazônia primeiro responder as perguntas que foram apresentadas, em vez de antecipar essas perguntas para eles. Mas Krottler disse então que o diácono feminino é obrigação nesse sínodo e que realisticamente nós essencialmente não avançamos em relação a isso. Então, em relação à questão de permanecer leal à revelação, ao ensino passado, o bispo disse que suas próprias ideias, isso não significa que todos os direitos e regulamentos da igreja primitiva não seriam obrigatórios. Por exemplo, aquilo que foi nas dispensações antigas não se aplicariam para a nova dispensação. E ontem nós falamos sobre o cardeal que treinou o Bergoglio antes de se tornar papa, e o cardeal que o treinou morreu antes de Bergoglio se tornasse papa, antes que ele se tornasse o Papa Francisco, um ano antes, né? Mas ele acreditava que a Igreja Católica estava numa dispensação profética. Então, como nós vemos essa preparação de 2014, através desse sínodo da Amazônia, nós vemos através disso que existe uma guerra civil acontecendo na Igreja Católica. E nós encontramos duas fontes de informações, né? Uma é EWTN, que é fundada por uma freira extremamente conservadora. Ela passou anos assim atacando a teoria da libertação e a teologia dentro dos Estados Unidos, e ela teve assim guerra de palavras agressivas publicamente com vários cardeais. Então nós temos essa rede fundada pela Mother Angelica, Mãe Angélica, e temos essa outra rede que é o NCR, o National Catholic Reporter. Quando vocês pesquisarem, tenham cuidado, porque esse aqui, NCR, é o National Catholic Reporter, que é Repórter Católico Nacional. Mas existe um outro site que se chama o Registro Nacional Católico, ou National Catholic Register, e é muito parecido porque a sigla é a mesma sigla, então isso pode confundir, mas eles são muito diferentes, porque o National Catholic Register está conectado com EWTN, é conservador, e o outro é liberal. Então, se você vê um atacando o Papa Francisco, você vê que é o que vem da EWTN, tá? O National Catholic Register. Então, EWTN ataca o Papa Francisco em relação a esse sínodo, dizendo que ele está introduzindo plantio de árvores pagãs, daí o NCR diz que isso é ridículo. Aí eles nem pensaram que, por exemplo, eles têm um obelisco egípcio no centro da Praça de São Pedro, a fresco do Oráculo de Delfos na Capela Sistina, o teto pintado com nus, né, na capela, e eles estão sendo hipócritas, né, estão atacando dessa forma. E, então, com essa arte católica, né, ao longo dos séculos, então é uma acusação sem fundamento. Tem muita coisa para ler, mas nós não temos muito tempo. Então, eu tô tentando conduzir uma revisão rápida desses dois fluxos, né? Então, nós vemos que a nossa dispensação, né, quando nós reconhecemos que Satanás está tentando replicar as coisas, por exemplo, as datas, né? Você tem 1798, 1899, 1880, 1989, quase 100 anos, não é? De diferença. Então, agora nós temos um movimento, os finais convergindo. Nós falamos sobre Taylor Marshall, que o EWTN tem conexão com a igreja militante, e o Taylor Marshall, ele é participante dessa igreja militante. Ele liberou um livro que fala sobre
há uma infiltração, não é, de socialistas, pessoas da esquerda, dentro da Igreja Católica, uma conspiração para destruir a Igreja, né? E a imprensa católica que estava conectada, que produziu esse livro, é conectada à EWTN. Então, o arcebispo Vigano, né, ele se escondeu e ele não diz onde ele está. Foi ele que pediu, não é, para o Papa Francisco sair do seu cargo. E agora nós vemos que está tendo uma guerra civil e vemos as duas facções dentro da Igreja Católica. Uma delas é este movimento final sob o Papa Francisco, derrubando a liderança, né, por dentro da Igreja, começando esse trabalho de reforma. E nós podemos dizer que a nossa mensagem de igualdade, essa nossa mensagem abrange tanto gênero e raça e também direitos civis. E você acha isso também dentro da Igreja Católica, no movimento do Papa Francisco. Mas mesmo FFA e outros que ataquem nesse nível, até agora nós entendemos que eles acreditam que as mulheres nesse movimento não podem ser sacerdotes. E nesse mesmo nível, nós encontramos a contrafação tentando replicar isso dentro da Igreja Católica. E esse esse sínodo da Amazônia está tentando, então, resolver nessas questões. Isso completa a nossa análise dos desenvolvimentos recentes dentro da Igreja Católica. Nós não tivemos tempo de falar sobre aqueles nossos 4 assuntos, não é? Que em torno dos Estados Unidos, Terra Gloriosa, contrafação, né, do papado, Igreja Adventista e esse movimento, porque esses são os nossos assuntos principais e esses 4 estão em guerra civil. Nós não tivemos tempo de fazer um detalhamento de cada um desses 4, em especial da Igreja Adventista, mas eu encorajo vocês a seguir os eventos externos que estão acontecendo nesses quatro assuntos em relação à informação. E talvez no final possamos discutir um pouco mais sobre esses eventos. Aqueles que se opõem ao Papa Francisco, eles não estão fazendo um novo movimento. Eles estão segurando as suas tradições de uma dispensação passada. E as nossas linhas, né, da contrafação, que vão desde 1773, chamaria isso como a condição laodiceiana da Igreja Católica, né? E é no Papa Francisco que deveríamos manter nossos olhos, né? Sabemos que vai vir daí. Agora, o que eu gostaria de gastar a maior parte do nosso tempo agora é uma revisão dessa aplicação tríplice de profecia. Nós cobrimos os diferentes elementos, brevemente, o clamor da meia-noite, como Deus tem liderado. Discutimos esse trabalho de contrafação que está acontecendo na nossa dispensação dentro da Igreja Católica, com o Papa Francisco. Mas eu me preocupo um pouco que, desde a nossa campal na Alemanha, nós apresentamos a Primeira Guerra e, ao mesmo tempo que isso foi apresentado, nós tivemos não só a mensagem de igualdade, que é importante, mas tivemos essa sacudidura no movimento. E eu temo que muitos, inclusive eu mesmo, em alguma forma temos estado distraídos, né, de voltar para essa aplicação tríplice básica. Então nós deveríamos ter cuidado para não permitir que a gente se distraia de seguir estes eventos em relação à frente oriental e à frente ocidental. A mensagem de igualdade é importante, é um teste, e se a gente não chegar a esse entendimento nessa dispensação, se a gente não passar o teste nessa dispensação, na próxima não é possível. Isso é importante, mas nós não podemos
nós não podemos ficar nos preocupando com aqueles que lutam contra esse movimento e não prestar atenção nesses eventos, né? Então, por isso que eu quero que a gente volte a essas histórias da Primeira e Segunda Guerra, que são esses eventos importantes para a gente entender. Então, mas antes de entrar na discussão da Primeira Guerra, vamos primeiro revisar a nossa aplicação em relação à Segunda Guerra Mundial. Então, vocês lembram dessa aplicação tríplice, que nós já temos falado, em relação às guerras, né? A Primeira Guerra Mundial mais a Segunda Guerra Mundial igual à Terceira. Esses estudos já foram apresentados desde outubro do ano passado e eu quero rapidamente revisá-los. Não quero levar muito tempo dando muitos detalhes, porque nossas apresentações, o tempo está se esgotando, né? Mas só para ter uma revisão, porque já faz um tempinho que a gente não revisa essas coisas. Eu também quero revisar como nós chegamos à história de Pirro. Sabemos que foi através de Atos 27, com o ano 273, que ocorre naquela linha de Atos 27, entre Pânium e a lei dominical, que é o naufrágio. Aí você vai, através desse marco, né, o ano 273, para a linha de Pirro, e ali você descobre que quando você coloca essa história numa linha, você encontra essa batalha final, que se chama Benevento, que se alinha com Pânium, e a lei dominical 272 a.C. e 273 é esse marco que nós temos visto. Então, a união entre Egito e Roma, na sua primeira aliança diplomática, começa esse relacionamento, então, que eles vão ter ao longo dos séculos. Então, Atos 27 nos levou até Pirro, através desse ano de 273, do ano 273. Nós entendemos nessa história que essa guerra ela é centralizada no rei de Pirro, e é essa história que nós queremos traçar. Então, para ter um background de revisão, em que ano que Alexandre o Grande morreu? Ele morreu em 323 a.C., e se você fosse a Daniel 11 ou Daniel 8:8, mas nós não vamos ter tempo para isso, o que diz que acontece depois da morte de Alexandre? O reino é dividido em quantos ventos no céu? Aqueles ventos que representam as 4 direções, os 4 pontos cardeais, e que são os 4 generais, né, famosos: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E em Daniel parece perfeito, Alexandre morre, o reino é dividido em 4, mas você volta na história e não é tão simples assim. Depois da morte de Alexandre, existem 4 guerras que são travadas durante 22 anos, mais de 22 anos, né? E durante esses 22 anos, tem muitos generais de Alexandre. Muitos eram mais famosos em seus tempos do que esses 4 maiores, esses 4. O Cassandro não era general em 323, o seu pai era um general poderoso. Então, precisamos ter essas 4 guerras dos diádocos para que o seu pai morresse e ele assumisse o reino. Então, esses 4 generais a gente não encontra como grandes nomes em 323, mas essas 4 guerras, elas são conhecidas como as guerras dos diádocos. As 4 guerras dos diádocos. E essas 4 guerras, então, são necessárias para quebrar esse reino de Alexandre, quando você vai ter, então, esse um chifre que é quebrado para ter esses 4 chifres, né?
com esses 4 generais. E porque Daniel quer criar uma parábola particular, ele corta essa história grande e em várias batalhas e tira batalhas que como se não fosse interessante para a sua história, né? Tratam como se não fosse interessante. E é assim que você trata, né? Uma história. Você pode tratar uma história como uma parábola. Então, aqui nós temos a primeira guerra dos Diádocos, a segunda, a terceira e a quarta. E essa quarta guerra, ela acaba no ano 301 a.C., com a Batalha de Ipsos. Essas primeiras 2 guerras, a gente encontra muitos generais lutando. Na segunda, né? Primeira e na segunda, e em especial tem um general poderoso que estava nessas guerras, nessa segunda guerra dos Diádocos. Ele é morto aí, e na história da terceira e quarta guerra nós encontramos não muitos generais, não 4, mas encontramos 5 generais. Então, esses 5 generais, eles estão envolvidos nessa guerra. Então, Cassandro, Lisímaco e Seleuco e Ptolomeu, eles se unem então para lutar contra Antígono e Demétrio, seu filho de Antígono. Eu quero fazer um ponto agora, que depois nós vamos voltar, quando discutirmos a primeira guerra. É assim que nós decompomos em 4 guerras dos Diádocos, né? E é na quarta guerra que Pirro se envolve na política mundial. Mas só para sabermos, como referência futura, a terceira e a quarta guerra dos Diádocos têm exatamente os mesmos jogadores, exatamente as mesmas pessoas. Antígono, que é uma superpotência, agindo como um ditador global contra esses outros generais, esses 4, né, que se aliam contra ele, né? O Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, a terceira e quarta guerra são como se fosse uma guerra só, entre as mesmas pessoas e com um armistício no meio. É como a primeira guerra e a segunda guerra, né? Que é como se pudéssemos considerar os mesmos países lutando, Alemanha, Rússia, Grã-Bretanha, França. É como se fosse a mesma guerra com um armistício no meio. O mesmo acontece então aqui entre a terceira e a quarta guerra dos Diádocos. Mas não vamos ainda falar sobre a Primeira Guerra Mundial ainda. Eu vou mostrar isso depois. Então agora vamos revisar essa história de Pirro. Nós nos encontramos introduzindo Pirro na história então da quarta guerra dos Diádocos. Essa quarta guerra, ela começa no ano 37 a.C., como dissemos, são esses generais, né, esses 4, que estão unidos contra Antígono e também seu filho, que está lutando como general de seu pai. E, num sentido, ele também é um rei nesta fase. Na verdade, todos esses generais, eles são chamados de reis. É algo interessante, é uma dinâmica interessante, porque antes dessa história, para ser um rei, você tinha que ser um príncipe primeiro, né? Ou filho de um rei. Só que o que acontece é que um dia, Cassandro, ele perde uma batalha e os generais sentem pena dele e dizem, não, Cassandro, nós vamos te chamar de rei e te dar uma coroa. E aí foi para animá-lo um pouco, né, num dia ruim. Só que Cassandro pega a coroa, começa a ser chamado de rei, para se sentir melhor, e em seguida Lisímaco diz, como que Cassandro é um rei e eu não sou? Aí ele decide ser um rei também e pega uma coroa. E um a um, eles seguem o mesmo exemplo, porque nenhum dos generais queriam suportar a ideia de um rival ser chamado de rei e os outros não tendo esse título. Então, eles fazem isso. E nesta fase, todos os 4 generais, então, são chamados de rei, assim como Antígono, que também chama o seu filho, né, de rei, nesta guerra. Em 307 a.C., essa guerra entre esses famosos generais e Antígono começa novamente. Demétrio invade Atenas e liberta Atenas de uma ditadura.
Normalmente nós falamos em 10 anos antes, né, da história, e realmente Atenas tinha sido colocada sob a ditadura, né, de um marionete de Cassandro. Então Demétrio liberta Atenas dessa ditadura. E Cassandro, ele é ofendido e ele reacende esta guerra. Em 303 a.C., no meio desta guerra, você vai ter Pirro introduzido. E vai ter então uma aliança entre Pirro e Demétrio. Pirro, ele entra nessa aliança, a irmã de Pirro casa com Demétrio e Pirro começa a lutar nessa guerra em nome de Demétrio. Começa a lutar nessa guerra. Então, nós temos aqui o ano de 301, que é a Batalha de Ipso. Nessa batalha, você tem os 4 aliados, mas só deles aparecem. Então, você vai ter Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Ptolomeu, ele foge de volta para o Egito, ele não participa. Então você tem 3 aliados lutando contra Antígono e seu filho Demétrio. E Demétrio, ele está tendo suporte de Pirro. Nessa guerra, essa batalha, Antígono é morto. Com a morte de Antígono, o mais poderoso general do tempo, né, não é que ele era, o reino é dividido então em 4, cumprindo a profecia de Daniel. Antes disso, Antígono tinha sido um general mais poderoso antes disso. Então, essa força unida desses 4 generais apenas igualou em poder como Antígono. Então, em sua morte, o reino é dividido em 4. Essa divisão do império de Antígono entre esses generais é o que desencadeia conflitos entre os nossos 4 generais, né, que vai nos levar à batalha de Ráfia e Pânio. Então, essa batalha de Ipso está diretamente ligada às batalhas de Ráfia e Pânio de Daniel 11. Antígono, então, é morto nessa batalha, mas nós descrevemos antes que Demétrio também era um rei. Ele é um rei, ele tem seu próprio exército, a marinha e seu próprio território. Então, ele próprio não é derrotado, ele perde seu pai, ele perde muito do império que ele teria herdado, mas ele ainda é um rei e ele tem direito próprio em seu próprio território. Então, entre 301 a.C. e 291 a.C., tem essa divisão de territórios entre Pirro e Demétrio. Eles começam a dividir, né, esferas de influência. Então, começa a ter essa disputa por territórios. E a tensão surge entre esses 2 generais, o rei Pirro e o rei Demétrio. E em 291, este conflito sobre esses territórios causa com que Pirro ataque seu aliado. Então, ele ataca o aliado dele, ele invade Tessália, que era território de Demétrio. Então, antes desse evento, o Pirro e Demétrio, eles eram aliados. Tinham sido aliados através do casamento, lutaram juntos na guerra, só que agora o relacionamento começa a se desintegrar. Pirro ataca Demétrio e Demétrio responde assim que ele é capaz. Em 288, e aí ele invade o reino de Épiro. Ele invade Épiro. Então, Demétrio está empreendendo muita força militar, ele está querendo derrubar não só Pirro, mas os outros aliados. Então, os generais ficam com medo, eles lembram como era difícil derrotar Antígono
né, o pai, e eles veem o filho se tornar tão poderoso quanto o pai, aí eles decidem que eles têm que derrotar o filho assim como eles derrotaram o pai. Então eles voltam para uma aliança e em 287 a.C., Pirro ele vai lutar em nome de Demétrio contra esses, ele se une com esses generais, ele se junta às forças aliadas, tá? E vai combater contra Demétrio. Então, novamente, nós só temos, em vez de 4, nós só temos os 3. E finalmente, nessa batalha, Demétrio é derrotado por Pirro e Lisímaco. Então, Pirro vem do leste, ele vem do oeste, e Lisímaco vem do leste. E eles acabam dividindo o território de Demétrio entre eles. Pirro pega a porção oeste e Lisímaco o leste. Então nós temos essa divisão. Aí essa parte aqui é Guerra Fria. Lisímaco acaba querendo assumir todo esse território e aí ele começa uma Guerra Fria com Pirro, corta seus suprimentos, fica minando ele com o seu próprio povo, e para pegar o território dele, né? Então essa Guerra Fria é bem sucedida e Pirro rende todo o seu território que ele tinha ganho e mantém apenas as fronteiras, né, de Épiro. Então ele fica só com Épiro, perde o resto. Então em 285 Pirro perde todos, né, os territórios, mas fica com Épiro, exceto, né, ele perde tudo exceto Épiro. E é aqui que a cena muda, porque nós temos que essa história, ela acontece em 2 partes. Você tem Pirro lutando na Macedônia para estabelecer um império, e depois você tem Pirro lutando na Itália para estabelecer um império. Você tem 2 pontos geográficos diferentes. Então, Pirro desistiu qualquer tentativa de estabelecer um império na Macedônia. Agora ele vai para a Itália e vai tentar estabelecer seu império na Itália. E então vai haver esse conflito na Itália entre o norte e o sul da Itália. E quem acaba de assumir o norte? Quem acaba, né, de assumir o norte? Você tem a Itália aqui em 2 partes. O norte já foi conquistado agora por Roma. Roma está ascendendo, se tornando mais e mais poderosa, mas ainda não chamou a atenção do mundo grego. Lá no sul, você vai ter essas cidades-estados gregas independentes. Agora que Roma conquistou o norte, ela começa a interferir com o sul e com essas cidades-estados gregas. E aí começa a vir tensão entre essas cidades, principalmente numa delas, tem essa cidade que decide entrar em aliança com Roma, e essa cidade se chama Túrio. Então ela apela para Roma como um protetor, Túrio, a cidade de Túrio. Mas essas cidades, estados, tem sempre uma que é a chefe, que dirige a outra, né? As outras. E essa é Tarento. Então Túrio está aqui. Então vai até Roma, viaja até lá e pede aliança, pede proteção. Tarento olha para Túrio e diz: não, você está na nossa esfera de influência. Nós somos seu chefe, não Roma. Isso cria uma tensão entre Tarento e Roma, e sobre quem controla, né? Túrio. E isso acontece em 285, tá? E logo depois, em 282, Túrio faz um apelo a Roma e Tarento agora responde, e ela ataca Túrio, expulsa a guarnição romana e força a cidade de volta sob seu controle. Embora isso seja temporário, e Túrio
acaba então sendo permanentemente dependente de Roma. Tarento agora declara guerra com Roma. Roma e Tarento, eles discutem, e tem uma guerra declarada entre Tarento e a cidade grega e no sul e Roma no norte. E Tarento vê que eles não têm poder para lutar com Roma, e aí eles pedem ajuda para Pirro, e aí Pirro ele assume o controle de Tarento e juntos eles se preparam para uma guerra com Roma. E em 280 Pirro chega em Tarento e começa então essa preparação para a guerra. Pirro, né, aliado a Tarento. Mais tarde, naquele mesmo ano, nos meses depois da chegada de Pirro, a Roma se recusa a dar-lhe tempo de se preparar, daí eles viajam para o sul, então eles encontram Pirro na cidade de Heracleia, e então tem sua primeira batalha de Heracleia, que foi uma vitória para Pirro. Aí vem o inverno, e ambos lados estão cansados por causa do inverno. Então, na primavera de 279, Roma e Pirro se unem novamente e lutam a outra batalha, que é de Asculo, em 279, e aí Pirro derrota, né? Então, ele trouxe desse mundo grego um outro tipo de instrumento de guerra que Roma não conhecia, que são os elefantes. Então, esses soldados romanos estão preparados para a guerra, mas eles veem uma linha de frente com 20 elefantes de guerra. Nunca tinham visto um elefante antes, então eles ficam em desordem e isso dá a vitória para Pirro. Então, em 279, Roma ela tenta preparar algum tipo de defesa, de mecanismo de defesa contra os elefantes. Mas todas essas tentativas terminam em fracasso e daí, novamente, por causa dos elefantes, Pirro é vitorioso. Pirro, então, ele está perdendo muitos homens. Muitos morrem naquelas duas guerras, muitos homens de Pirro. Então, ele sai da Itália e ele navega até a Sicília. E lá na Sicília, ele começa a domina a Sicília. Ele está esperando que ele possa trazer a Sicília sob controle, conquistar os cartagineses, que tem controle de Sicília, e depois construir uma imensa marinha para reforçar o seus esforços de guerra, né? Então ele viaja para Sicília e lá ele se estabelece lá como um ditador, mas ele começa a ficar sem fundos e para tentar encher seus cofres ele profana um templo, mas ele não é beneficiado por ele. Ele coloca toda essa riqueza desse templo em navios que mais tarde que mais tarde é destruído numa tempestade no oceano, e ele está trabalhando nesse acúmulo militar. Então essa é a história da Sicília, e os sicilianos começam a odiá-lo porque ele está agindo como um ditador, e isso se torna inseguro para ele permanecer lá. Então ele foge da Sicília e e volta para Taranto, e aí ele luta a sua batalha final com Roma em 275, a Batalha de Benevento. E se você não estiver familiarizado com isso, você pode revisar as apresentações anteriores. Então, nessa batalha, Pirro encontra-se com Roma, e os seus elefantes, alguma coisa vira esses elefantes de volta contra suas próprias tropas. Pirro, ele perde em Benevento, na batalha final, e ele foge da Itália. Ele então rende o controle do sul da Itália a Roma, ao controle de Roma. Roma agora derrotou Pirro, então agora ele tem controle sobre todo o sul da Itália, eles têm controle sobre todo o sul da Itália, exceto Tarento, que está sendo sitiado.
Então, estão cercando Tarento. Então, é reconhecido que eles têm controle, né, do sul. E aí os generais famosos, eles começam a reconhecer Roma como uma superpotência mundial. Então, lembra que esses 4 generais, eles conhecem bem a força de Pirro, conhecem todo o seu sucesso. Quando eles veem que ele é derrotado por Roma, isso começa a fazer com que eles reconheçam que Roma é uma potência extraordinária em ascensão. E isso é primeiramente então reconhecido em 273 a.C. Pirro, ele tinha crescido nas cortes de Ptolomeu no Egito, ele casou com a enteada de Ptolomeu, então Ptolomeu também conhece bem Pirro, e Ptolomeu começa a ver como Roma derrota Pirro, e quando ele vê isso, ele fica surpreso, e ele decide que ele quer um relacionamento diplomático com Roma. Então em 273, o Egito envia embaixadores para Roma, que começa uma relação diplomática com Roma. E em 272 a.C., Pirro morre. Ele está lutando na cidade de Argos, que significa colheita. Roma, então, retorna e envia embaixadores de volta ao Egito, liderados por Fábio, que aí a gente chama que é aquela inundação esmagadora, né? E Taranto, ele rende-se a Roma. Essa é a marca, é nosso marco, né, da lei dominical. Então, Pirro e Taranto são representantes do rei do sul, e nós sabemos através de outras linhas que enquanto o rei do sul é derrotado em Pânio, leva um certo tempo para cair e chegar ao seu fim. Então nós encontramos isso em nossos exemplos aqui em 1989, que o rei do sul é derrotado, mas a União Soviética não está morta ainda, leva tempo para cair. Em Pânio, então, o rei do sul é derrotado, mas é preciso um tempo para ele cair, e vai ser destruído na lei dominical. Então, a morte de Pirro e a queda de Tarento marca a destruição completa do rei do sul. Aí você tem a simbologia de Argos, que significa colheita. Ele morre em Argos porque ele está lutando nessa cidade, e essa fuga é bloqueada por seus próprios elefantes. Aí, e mesmo em Argos, você tem o marco de elefantes. E essa relação entre Roma e o Egito acaba sendo formalizada. E a simbologia da inundação. Então, você tem muito aqui que pode cavar aí, em relação à discussão da lei dominical. Não vamos repetir todos esses estudos que foram parte desse assunto. Eu não vou ter tempo para revisar, não é? Todos os reis de Épiro e alinhá-los com os líderes da União Soviética e Rússia hoje. Não vou ter tempo para isso, mas se você tirou fotos, você pode revisar esse estudo por você mesmo. Mas essas são as duas partes de Pirro. É a história alfa e a história ômega. Primeiro Macedônia, depois Itália. E encontramos então uma mudança de localização geográfica. Então, foi esse estudo que começou a trazer o rei do sul em nosso tempo, nessa história de Pirro, sobrepondo nessa linha já construída, e também para conectar os líderes de Épiro com os líderes da União Soviética e Rússia. Quando fizemos isso, nós conseguimos conectar Pirro como sendo em um nível tipificado por Vladimir Putin. Então, brevemente, porque estamos sem tempo, mas quando nós voltarmos, queremos rapidamente estabelecer a aplicação desta história alfa e história ômega. Vamos fazer isso quando retornarmos. Vamos voltar à nossa aplicação tríplice. Queremos nos lembrar da Segunda Guerra Mundial, e também espero que esse movimento volte a estudar a história da Primeira Guerra Mundial,
certificando-nos de que entendemos corretamente isso. Nós não podemos descer dessa plataforma e nos distrair com os eventos externos que estão cumprindo toda essa história, né, que nos foi dito que podemos esperar e que vai acontecer neste ano, principalmente nos meses finais. Vamos orar. Querido Pai, obrigada por nossas bênçãos, como você tem nos guiado, nos dirigido. Eu oro para que nós possamos ver os eventos externos, ver o cumprimento de profecias e não nos distrairmos de nossa missão. Oramos para que o Senhor nos dê encorajamento para vermos as nossas expectativas sendo cumpridas e pedimos mais e mais compreensão sobre os tempos que estamos vivendo. Oro em nome de Jesus. Amém.